Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Nós queremos agradecer por esta oportunidade de aqui ser recebido também. Agradecer pela confiança depositada em nós, pela direção da USE e pela aceitação aqui da casa para que aqui estivemos. E agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, né, que é em nome dele que nós vamos falar hoje. Então, esse tema que foi escolhido pela USE, tá, foi em reunião, acho, se não me engano foi aqui em Andradina mesmo, né, a reunião de trabalho, em novembro. Então, foi esse tema, né, valorização da vida. Tá? Então, a gente costuma falar que é uma palestra, né? Mas eu posso dizer mais que é um estudo para a nossa reflexão. Tá? Um estudo que nós trazemos aqui. Eu estaria aqui na qualidade apenas de monitor e não de palestrante. Então, esse tema que é muito importante para nós e que possamos, então, né, no decorrer da nossa fala aqui, nós possamos refletir sobre alguns pontos que vamos falar aqui. Então, a primeira coisa que a gente traz seria que significado de vida, né? Se nós vamos falar de valorização da vida, o que é vida? Então, lá no dicionário, é tempo que um ser existe, né, entre o seu nascimento e a sua morte. Isso aqui para nós encarnados, né, no nosso corpo físico, seria uma existência, né? E tem uma frase, já tinha alguns anos de vida. Então, é esse tempo, tá? Para o Espiritismo, nós temos que trazer, né, esse significado aqui para o Espiritismo. Definição de vida vai além do conceito meramente biológico. Segundo a doutrina, né, segundo os princípios da doutrina espírita, a vida é vista como um processo evolutivo contínuo, no qual o espírito passa por experiências sucessivas em diferentes corpos físicos, visando ao seu aprimoramento moral e intelectual. Tá? Então, saímos lá do dicionário e vimos para um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? Então, hoje nós vamos enfocar, né, trazer, porque cada palestrante vai trazer aqui, né, um foco, né, vai colocar ênfase em algum tema. Nós vamos colocamos ênfase na reencarnação. Então, a vida, nesse contexto, é considerada uma jornada de aprendizado e evolução espiritual, na qual cada indivíduo tem a oportunidade de progredir através das vivências terrenas, tá? Ou seja, através das reencarnações. Então, esse processo, né, esse processo de aprendizado, nós vamos passando de encarnação em encarnação, e em cada uma delas nós adquirimos um pouco de aprendizado, tá? Que vai ficar em nós. Então, a morte, então, não é mais vista como um fim, mas sim como uma transição, tá? Uma transição de um estado para um estado espiritual, onde o espírito continua sua trajetória evolutiva em um plano além do físico, tá? E o nascimento, então, seria uma transição do mundo espiritual para o mundo físico. E assim, nesse vai e volta, sempre estamos aprendendo, sempre estamos evoluindo, tá? E adquirindo esse conhecimento. Assim, para o Espiritismo, a vida é um processo que vai além da existência física, envolvendo aspectos espirituais, morais
e intelectuais com propósito de crescimento e aprimoramento do ser. Então, nós estamos sempre aprendendo, às vezes, mais, né, pende mais para um lado intelectual, outros mais para o lado moral, tá? E espiritual. Mas um dia, né, nós seremos um espírito perfeito, já considerando todos os aspectos, né, espirituais, morais e intelectuais. Valorizar, lá no dicionário, reconhecer, né, a gente tem vários significados lá, né, como vida também tem vários significados, e nós pegamos apenas aqueles que nos interessam aqui. Então, valorizar é reconhecer o merecimento de, reconhecer os próprios méritos, dons ou qualidades, tá? Ou seja, reconhecer e aproveitar a concessão divina da existência física com o propósito da nossa transformação moral e intelectual. Então, seria o valorizar a vida aí, segundo o Espiritismo, conforme né, conforme o entendimento da doutrina espírita. Então, reconhecer e aproveitar a concessão divina da existência física com o propósito de nossa transformação moral e intelectual. Como eu disse antes, que nós vamos enfocar, né, vamos enfatizar aqui na reencarnação, na oportunidade que Deus nos dá para que possamos trabalhar, para que possamos nos transformar. Então, para que isso aconteça, né, é necessário que o Espírito reencarne aqui tantas vezes quantas forem necessárias para essa transformação moral e intelectual. Tá? Então, nós trouxemos aqui alguns pontos a serem observados com o objetivo da reencarnação. Então, qual que é o objetivo da reencarnação? A reencarnação é uma lei divina que visa o nosso crescimento espiritual através do próprio esforço, na medida em que nos permite a cada vida do corpo físico amealhar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. Então, a cada encarnação, a gente sempre ouve dizer, né, que o espírito não retrograda, tá? Tudo aquilo que ele aprende permanece nele. Então, é um aprendizado constante. Como nós somos espírito imortais, então nós vamos nesta caminhada, nessa jornada de encarnação e reencarnação, nós vamos adquirindo esse conhecimento, né? Nós vamos aprendendo e nos transformando moralmente, que é o objetivo. Então, por essa razão, Jesus, né, orienta lá o doutor da lei, Nicodemos, que todos nós conhecemos a passagem, né, que está também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna, ou, né, o reino dos céus. Aqui, como está no Evangelho de Mateus, né, Mateus ele não usava o nome de Deus em vão, né? Então, toda vez que ele, ao invés de falar reino de Deus, ele fala reino dos céus, tá? Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o símbolo que nós temos da consciência em paz, né, pelo dever cumprido, dever retamente cumprido. Então, isso, quando nós falamos que eu vou conquistar o reino de Deus, ou conquistar o reino do céu, é quando eu estiver com a minha consciência em paz, né, por conta do dever retamente cumprido, tá? E aí que vai nos trazer a imensa alegria de viver e de gerar a nossa plenitude interior. Então, quando nós estivermos nesta condição, estaremos dentro do reino de Deus, né? Estaremos no reino de Deus. Então, nós fizemos um comentário aqui, nessa passagem de Nicodemos,
que Jesus, como falou na leitura, que os judeus criam, e começavam a seguir Jesus. Um desses judeus, importantes, que era Nicodemo, que era um doutor da lei, então ele busca Jesus, procura Jesus, e nesse diálogo, então Jesus fala assim, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então eu grifei o ver ali. O nascer de novo são as reencarnações, Então, através das reencarnações, o ser apenas vê o reino de Deus. Ver é estar de longe, olhando, e observando. Então, ele sabe que existe o reino de Deus, o reino dos céus. Então, pela reencarnação, se não houver a nossa transformação, nós apenas estamos sabendo que existe um reino de Deus que devemos conquistar. Agora, depois, logo em seguida, continua o diálogo, e mais para frente, Jesus fala: se o homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Tá? Então, para entrar no reino de Deus, ele tem que haver a transformação. Tá? Então, ele realiza essa transformação, ou seja, nascer do Espírito, aí ele vai entrar no reino de Deus. Aí ele vai estar já, como eu disse, com a consciência em paz pelo dever retamente cumprido. Aí ele estará no reino de Deus. Tá? Não obstante a crença na reencarnação, muitos de nós, muitos espíritas ou os simpatizantes da doutrina espírita, eles formulam essa pergunta, Então, o que então nos cabe fazer nessa existência para merecermos, para seguirmos para essa conquista, O que nos cabe fazer na existência atual para isso? Como saber se estamos valorizando a oportunidade divina de estarmos reencarnados? Porque se nós estamos reencarnados, é com a finalidade, tá? Pela misericórdia divina, que nos dá essa oportunidade de buscarmos a nossa melhora, a nossa transformação. Então, o que nós estamos, Como saber se nós estamos valorizando tudo isso? Então, aqui nós propomos aqui 5 pontos, 5 metas que vai nos ajudar aí a aproveitar essa oportunidade de progresso que Deus nos dá, tá? Aqui na existência física. Tá certo que nós trouxemos apenas 5 tópicos, mas que não esgotam, tá? Existem muitos outros pontos, que nós devemos observar, mas nós trouxemos aqui os mais importantes, Então, as principais metas da reencarnação são reparar equívocos do passado, evolução intelectual, como nós já dissemos ali, aprimoramento dos sentimentos, superação de conflitos e ser útil no meio social. Então, são 5 mais importantes, que não, como eu disse, não esgotam as metas da reencarnação, mas que se nós seguirmos essas 5 aqui, nós já estamos no caminho correto, nós estamos no caminho para aproveitar e valorizar a nossa vida. Então, o primeiro, reparar equívocos do passado. Então, nós sabemos que o planeta Terra é um mundo de prova e expiação, e expiar significa reparar erros. Então, se nós estamos aqui para reparar erros, isso quer dizer que nós cometemos erros no passado, Senão nós não estaríamos aqui. Ou provando, que que é um mundo de expiação e prova, ou estamos em prova, ou estamos em expiação, ou os dois, tá?
Então, se estamos em prova é porque não aprendemos ainda. Se estamos em expiação é porque temos erros antigos aí para serem reparados. Então, com a reencarnação, há o esquecimento do passado, de tal sorte que não lembramos das ações infelizes de outrora, mas devemos enfrentar com equilíbrio e paciência as situações adversas da atualidade, pois muitas delas surgem como quadros expiatórios. Então, se nós estamos aqui, nós estamos estudando a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos diz isso, que nós esquecemos. Se nós estamos para reparar ou para provar, então nós devemos confiar na justiça divina, que a doutrina vem nos ensinar, que somos devedores, ou que somos aprendizes, por estarmos aqui. Então esses quadros expiatórios aí eles vão surgir, né, como doenças, mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conturbados, tá? Lutas na área afetiva. Então são tantos quadros expiatórios, né? Essas lutas familiar, né? Profissional. Então são tantas, né? Então tudo isso pode, né, se apresentar aí como essas ocorrências expiatórias. Se confiarmos em Deus, se confiarmos em Jesus, nós vamos entender. E tendo o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ter a paciência, né, de entender e procurar nos melhorar e saber que somos realmente devedores e que estamos em prova. Então, graças à misericórdia divina, porque nós estamos aqui reencarnados graças à misericórdia divina. Nós estamos tendo essa oportunidade de aqui estarmos, né, para quitar essas dívidas, para aprender, né, quitar essas pendências espirituais que temos, em razão aí da incidência da lei de causa e efeito. Tá? Então procuremos, né, refletir, e aí com a oração, né, com a meditação, aí nós podemos receber aí as inspirações dos benfeitores espirituais, né, para nos explicar o porquê de tantas aflições. Se nós consultarmos lá com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o maior capítulo, né, mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vai nos mostrar, né, as aflições, as causas das aflições atuais, as causas anteriores das aflições, porque nós passamos por aflições. Então lá nós temos um estudo bem completo. Nós devemos lembrar ainda que o amor, né, sempre o amor que praticamos em favor do próximo, é ponto positivo aí na contabilidade divina. Então, nós não precisamos passar por sofrimentos. A gente passa por sofrimento porque ainda, né, é egoísta, é orgulhoso, né, não quer aceitar. Mas se nós procurarmos as orientações de Jesus no Evangelho, nós vamos entender que a prática do amor vai nos livrar de muitos sofrimentos. Na primeira carta de Pedro, né, primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 4, versículo de 8 a 11, né? Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Todos nós conhecemos esse versículo aí que está na Bíblia, né, no Novo Testamento. O amor cobre multidão de pecado. Tá? Chico Xavier tem uma frase, né? Toda vez que a justiça divina nos procure para acerto de contas,
e nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista para retorno. Então, se considerarmos que estamos aqui, somos devedores da justiça divina, tá? Nós somos devedores da lei, para a lei. Nós não temos dívida com ninguém, porque se a pessoa lá com quem nós praticamos o mal, ela nos perdoou, ela já se desvinculou de nós, então nós ficamos devendo para a lei. Então quem vai nos buscar é a lei. Mas se a lei nos encontra na prática do bem, ela dá uma trégua, né? E fica aguardando. Se nós nunca pararmos de praticar o bem, não vai acontecer aí a cobrança. Então nós vamos estar quites aí com a lei. Tá? Então, algumas dessas situações expiatórias são decorrentes de condutas desequilibradas ou abusivas da atual reencarnação. Tá? Não quer dizer que, lá no Evangelho fala, né, causas atuais das aflições. Então, muitas aflições porque passamos, as causas estão nessa encarnação mesmo. Se nós viemos para ressarcir, né, débitos anteriores, às vezes nós conquistamos mais débitos ainda, né, nessa, por conta de desequilíbrios nossos. Então, sempre é que possível, após uma ação infeliz, que a nossa consciência nos cobra, né, então nós procuremos já reparar o mal causado nesta encarnação. Então não vamos aguardar aí a cobrança da lei, né? Vamos reparar já. Se não der para reparar com o irmão se não tivermos a oportunidade, né? Se ele não tá, perdemos o contato com ele, então vamos reparar com a lei. Vamos praticar o bem para outro, com outra pessoa, com muitos irmãos necessitados. Tá? E um outro ponto, um segundo ponto, evolução intelectual, né? O espírito encarnado necessita buscar todo o conhecimento que está ao seu alcance, a fim de que possa compreender as leis materiais e morais que regem a sua vida. Tem que ter o conhecimento, tá? Então nós podemos e devemos ter noção básica de química, física, matemática, biologia, psicologia. Isso está à nossa disposição. Então nós temos que buscar, que vai nos ajudar a entender aí algumas ocorrências da vida comum, principalmente na psicologia, né? Então nós devemos estudar a língua portuguesa, tá? Isso é um conhecimento, né? Evolução intelectual, conhecer a língua portuguesa, para aprimorar a nossa fala, a nossa escrita, para que possamos nos comunicar melhor. Né? Por exemplo, uma palestra dessa aqui que a gente dura 40, 50 minutos, se soubermos aplicar bem a palavra, nós conseguimos fazer o mesmo conteúdo em 20 minutos. Né? O Emmanuel, numa simples ediçãozinha de 2 páginas, ele desenvolve um tema profundo ali. Né? Então, é por isso que nós temos que conhecer a nossa língua e outras línguas. Né? Hoje é comum no Espiritismo a língua Esperanto. Então, se tivermos a oportunidade, vamos estudar Esperanto. Vamos estudar inglês, né? Porque hoje a comunicação, né, a língua mais ou menos hoje, né, não é universal, mais ou menos, é a inglesa, né? Então, se tivermos a oportunidade, vamos estudar. Então, a evolução intelectual não abrange apenas o estudo das obras espíritas, tá? Também, né? Mas nós temos que enriquecer a cultura, né?
conhecimentos variados, que vai nos ajudar aí em encarnações futuras. Todo conhecimento adquirido é patrimônio do Espírito, que nós vamos levar aí para as outras encarnações. Então, se aprendermos matemática, nós nunca vamos esquecer. Engenharia, medicina, tudo é conhecimento. E nós vamos, né, como li numa outra obra lá, que nós só vamos embora da Terra o dia que nós aproveitarmos tudo o conhecimento que a Terra pode nos dar, né? Tá? Então vamos aproveitar. Deus não tem pressa, né? Ele ofereceu aí, temos o 3º milênio aí para aprender o Evangelho ainda, né? Primeiro, e aprender as lições aí da vida, da ciência, né? Então buscamos a leitura, né? Uma boa leitura, conversa edificante, programas de televisão educativo, né? Porque hoje tem muitos programas ali que... Então isso vai nos proporcionar aí uma nobreza aí para que nós melhoremos aqui na Terra. Tá? Um terceiro ponto é aprimoramento dos sentimentos. O sentido da vida é a busca do amor nas suas expressões mais elevadas, que são as virtudes. Tá? Dessa forma, temos que desenvolver a paciência, a humildade, o perdão, compaixão. Nós estamos aqui para desenvolver, né? Para aprimorar esses sentimentos, né? Resignação, otimismo, alegria, caridade, etc. Nós temos que aprender tudo isso. Tá? Essas virtudes estão latentes em nós. Tá? No nosso mundo íntimo. Então, nós trazemos todas essas potencialidades dentro de nós, como germe. Então, que basta que a gente faça esse treinamento, né? Porque se nós temos latente em nós, porque nós somos filhos de Deus, Deus já deixou isso em nós latente. Então, que nós possamos, né? Diz Jesus, brilhe a vossa luz. Então, que possamos brilhar a nossa luz. E aí, qual dessas virtudes nós já temos? Então, temos que fazer essa reflexão. O que nós já possuímos de todas essas virtudes? Paciência, resignação, tá? E quais nós não temos ainda? Temos que ter, né? Por isso eu conheço a ti mesmo. Temos que nos conhecer melhor para saber qual dessas virtudes nós devemos desenvolver em nós. Então, para aprender determinados conceitos aí de matemática, por exemplo, basta você exercitar, né? Faz uma boa leitura, faz alguns exercícios, você aprendeu matemática. Agora, por exemplo, para perdoar, não basta algumas leituras, né? Aí tem que passar por um treinamento. Você tem que estar convivendo com alguém difícil, né, para ter essa paciência e aprender a perdoar. Porque perdoando nós vamos nos desvincular da pessoa. Se ela nos ofendeu e a gente odiar, nós vamos estar sempre presos a ela. Por isso que o ódio prende, né? E o amor liberta. Então, se nós perdoarmos, nós vamos estar nos desvinculando, tá? Vamos deixar ela com a lei e vamos seguir em frente. Então, busquemos aí superar o egoísmo, o orgulho, né? Que, como lá no Evangelho diz, né, que são as maiores limitações morais, né? O egoísmo é a chaga da humanidade cujo progresso moral obsta. Então, enquanto estivermos egoístas, nós não vamos
encontrar o progresso, nós não vamos desenvolver o progresso moral em nós, porque o egoísmo está atrapalhando, é a maior chaga. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso, né? O egoísmo é filho do orgulho e é causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade. O egoísmo é o maior obstáculo à nossa felicidade, porque quando estamos fazendo o bem, né, biologicamente sentido, né, os nossos neurotransmissores vai nos trazer a alegria, né? Eu vi uma palestra uma vez do amigo Luiz Carlos lá, que a prática do amor faz o mesmo efeito daquele remédio para depressão, né? Que vai nos trazer a alegria. Então, para que gastar dinheiro com remédio quando nós podemos praticar o amor? Nós temos esse remédio de graça, né? Se nós sentimos irritados, então vamos nos esforçar, né, para nos ter calma, né? Então vai aparecer situações que vai nos trazer irritação, então vamos refletir nessas lições e procurar a calma. Geralmente quando pedimos paciência, né, vai aparecer situações para que a gente possa desenvolver a paciência, né? Superação de conflitos. É um quarto ponto aqui, tá? Em nosso estágio evolutivo é comum a vivência de situações de emoção mal resolvidas ou traumáticas, fazendo surgir os denominados conflitos psicológicos. Nós trazemos culpa, né? Nós trazemos de outras encarnações, né? Então nós temos, né, alguns deles, que os mais comuns, que é a ansiedade, tá? Que perturba, depressão, insegurança, vazio existencial, síndrome do pânico, medos, dependências químicas. Então são situações, né, que nós trazemos, são conflitos que trazemos de outras encarnações, que nós precisamos superar. Ninguém vai fazer por nós, não. Tá? Isso aí vai depender do esforço de cada um. Os nossos orientadores, nosso anjo da guarda, Jesus, através do Evangelho, vai nos orientar como sair, mas o esforço tem que ser nosso. Tá? Então, cabe a nós a tarefa de identificar a possível existência de um ou mais conflito, que pode ser oriundo dessas vidas passadas, tá? E sendo, né, que alguns casos mais complexos, né, certamente podemos buscar aí ajuda de profissionais especializados. No caso da depressão, né, nós vamos buscar ajuda de médicos especializados, porque muitas das vezes um problema espiritual ele pode causar dano físico, e o dano físico é só através do médico do plano físico, tá? A meditação e o autoconhecimento e a oração nos auxiliarão na identificação e na solução desses desconfortos emocionais. Então, sempre a oração. É o que nós mais ouvimos, né, numa palestra, no estudo, aqui na Casa Espírita, é que a oração é o ponto-chave para a nossa, né, para o início de resolução dos nossos problemas. E, por fim, um quinto ponto aqui, né, uma quinta meta, né, como eu disse, né, são os 5 principais, que não vai esgotar o tema, é ser útil no meio social. O cristão deve ser ativo na sociedade em que se movimenta,
o que significa dizer que temos que ser úteis no meio em que vivemos. Temos que ter utilidade. Não é só, por exemplo, na casa espírita nós viemos tomar passe, né? Então nós viemos buscar algo para que traga algum conforto para nós. Mas vai chegar o momento que nós não podemos ficar só no passe. Nós temos que vir trabalhar no passe também, né? Então, à medida que o Evangelho ilumina-nos interiormente, sentimos a necessidade de compartilhar esse amor com demais pessoas. Então, esse amor que nós recebemos de Deus, de Jesus, nós temos que compartilhar. Então, esse desejo de ser útil, ele vai nos impulsionar aí para realizar tarefas edificantes. Todos nós temos vontade, né, de realizar tarefas, né? A gente quando passamos, aí vê alguém fazendo sopa, dá vontade de chegar lá e ajudar, né? Fazendo cesta básica, né? Quantos de nós, né, hoje recebemos o convite aqui para vir preparar a cesta, né? Cesta básica para distribuição. Então, muitos são chamados, né? Agora, a escolha é cada um que deve fazer, né? Então, essas tarefas podem ser na rua onde moramos, né? No bairro, no meio social, né? Nós podemos participar de associações de bairros, por exemplo. Então, não é só na sopa, na cesta básica, não, é no meio onde nós vivemos. Nós temos que, né, trabalhar para todos. O nosso trabalho tem que ser oferecido a todos. Tá? E então, né, diante de tudo isso, de tudo esse exposto, vemos que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai da vida, na direção de Deus. Aquela parábola, né, dos 2 filhos mostra, né, o caminho da luz, né? Nós somos igual, o Pai nos colocou simples e ignorante, e nós estamos retornando para a casa do Pai, quer dizer, nós estamos a caminho da luz, caminho de Deus. Um dia seremos perfeitos, mais do que Jesus, ele mesmo disse isso, né? Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, se bem que hoje ele está 4,5 bilhões de anos na nossa frente, mas um dia, daqui 4,5 bilhões de anos, nós vamos estar fazendo o que Jesus fazia, há 2.000 anos. Tá? Então vamos aproveitar o tempo e as oportunidades que também são dádivas divinas. Assim, a valorização da vida envolve a compreensão que a existência terrena é uma oportunidade valiosa para o aprendizado e evolução espiritual. Estamos aproveitando, estamos valorizando essa nossa vida, essa nossa encarnação? Tá? Valorização da vida, no contexto espírita, está profundamente ligada à busca da elevação espiritual por meio do aprendizado e do serviço ao próximo. Sempre o próximo vai estar no nosso caminho. No caminho da luz, no caminho de Deus, sempre e vamos encontrar com o nosso próximo. Então, que saibamos aproveitar. E como eu disse, né, nós enfocamos aqui a reencarnação, que é a oportunidade de vivermos, de valorizarmos a nossa vida. Na FEB tem esse tema, valorização da vida, mas os estudos lá são, acho, 5 ou 6 estudos, eles estão focando, né, no aborto, no suicídio, eutanásia, né? Então eu preferi não trazer esse tema aqui, né? Esse é um tema mais privativo, né, de cada um que busque um estudo, né? Mas eu trouxe aqui uma frase, né? Às vezes queremos uma libertação antecipada de nossas dores,
Muitas provas foram escolhidas por nós antes de renascermos, para não incidirmos nos mesmos erros. A libertação antecipada pode ser uma ruína, não um benefício para nós. A doença do corpo pode significar a cura do espírito. É uma frase de Chico Xavier. Tá? Então, o que seria essa libertação antecipada? A eutanásia, suicídio, extravagâncias, vícios, vícios de todos os matizes aí, alimentação desregradas, no caso do André Luiz, que foi chamado de suicida lá no plano espiritual, mas ele não havia suicidado, E também darmos a chance, nós não podemos tirar a chance de outros espíritos de vir aqui nesta caminhada para valorizar a sua vida, que seria, esse impedimento seria a prática do aborto. Aquele que pratica o aborto está tirando a chance do ser. Tá? E lembrando, por que então, você falou de reencarnação, onde que está a valorização da vida aí? Então vamos lembrar, nós temos dois pais, Outro dia eu estava lendo um texto ouvindo um vídeo do Nelson Freitas, é um ator, ele tem um canal. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e vai multiplicando, 16 tetravós, todos envolvidos para que aqui a gente estejamos aqui. E se ficarmos só aqui com os pais, se não fosse por eles, nós, se faltar os pais, uma criança, um bebê não consegue viver sozinho. Então depende de alguém. Então, quantas pessoas envolvidas lá no processo de reencarnação, no planejamento da reencarnação, quanto tempo durou, os construtores, os engenheiros espirituais, lá no livro Nosso Lar, fala, no livro Missionários da Luz, fala lá no capítulo 4 ou 5, fala dos espíritos envolvidos na nossa reencarnação. Até para reencarnar, nós não reencarnamos sozinhos, depende de alguém para vir ali, e nos conduzir ali na reencarnação. Aí nós chegamos aqui, vai lá e quer sair antecipadamente. Então pensemos nisso, e que fique aí para a gente refletir, e que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Que assim seja.